E aí, meus queridos e queridas, meu nome é Professor Pedro Ivo e a aula de hoje a gente vai falar sobre movimento retilíneo uniforme. O que é que consiste no movimento retilíneo uniforme? É um movimento onde ele tem uma trajetória retilínea, anda sempre em linha reta e sua velocidade de agora em diante ela é constante, né? Ela vai permanecer sempre a mesma durante todo o percurso. Ela nem vai aumentar, ela nem vai diminuir, tá bom? Então vamos considerar aqui que a gente tem um carrinho, né? E esse carrinho ele já estava em movimento, né? E esse carrinho ele está dentro das condições do movimento retilíneo uniforme. Ele está em linha reta e possui uma velocidade constante. Esse carrinho, de acordo com a nossa observação, durante o início da nossa observação, o que é que acontece? Ele disse que ele em 1 hora de movimento ele chegou à posição 80 km. Em 2 horas do movimento, ele chegou à posição 160. Em 3 horas do movimento, ele chegou à posição 240. E em 4 horas, ele chegou à posição 320. O que significa dizer que esse carrinho ele está aumentando a sua posição em 80 km a cada hora. Então, se você reparar, ó, ele andou 80 km em 1 hora. Depois aumentou mais 80 às 2 horas, mais 80 às 3, mais 80 às 4 horas, né? Chegando até 320 km. Ou seja, significa dizer que esse carrinho aqui ele está se movimentando com uma velocidade de 80 km a cada hora, tá bom? Então, como é que a gente calcula essa velocidade desse carrinho? É muito simples, né? Velocidade é igual a ΔS dividido por ΔT. O que é ΔS? ΔS é a variação da posição desse carrinho de acordo com a mudança desse tempo. Então aqui eu tenho variação da posição e aqui eu tenho variação do tempo, tá bom? Variação de posição, variação do tempo. E como é que a gente calcula o ΔS? É bem simples, né? É a posição final, a gente representa por S, que é a posição final, menos S0, que é a posição inicial. E como é que a gente calcula a variação do tempo? Da mesma forma, seria o tempo final menos o tempo inicial. E assim a gente consegue determinar a velocidade. É bem simples. Um exemplo, a gente tem esse carrinho. E esse carrinho, ele está aqui, vamos considerar que ele está na posição 0 e eu vou considerar aqui um tempo 0 também, né? E aí, olha, o que é que acontece? De acordo com o início da nossa observação, esse carrinho ele sai de 0 e chega até 320 km. Ou seja, houve uma mudança na distância aqui de 320. E quanto é o valor de ΔS? ΔS justamente é esse valor, essa mudança, não é? Então, como é que a gente calcula? Será a posição final menos a posição inicial. Final menos inicial. E o tempo? O tempo da mesma forma. Se esse tempo aqui no início da observação é 0, a gente começou a contar, ele disse que chegou a 320 km após 4 horas de viagem. O tempo de viagem, o ΔT, será 4 horas. É a mudança do tempo. Como é que a gente calcula? É o tempo final menos o tempo inicial. E aí eu vou ter 320 menos 0, 320. 4 menos 0, 4. 320 dividido por 4 é igual a 80 km por hora. Então é bem simples. É a mudança da distância dividido pela mudança do tempo. Se, professor, se a gente escolhesse aqui um outro início e um outro fim. Vamos considerar aqui que ele começou aqui de 1 hora e chegou até 3, né? Então eu vou calcular aqui, ó, vou ter V é igual a... Você concorda que de 80 até 240, ele deslocou 160, né? Então eu vou colocar aqui, ó, 160. Em um tempo de 1 até 3, houve uma variação de 2 horas, né? Então, 2 horas, de 1 até 3 horas. Então, 160 km dividido por 2. Portanto, 80
quilômetros por hora, tá bom? Mesma coisa, né? Professor, mas se a gente se utilizasse dessa forma, mesma coisa, 240 menos 80, 160. 3 horas menos 1 hora, 2 horas, tá bom? Tranquilo? Fácil demais, não é não? Mas é normal que a gente trabalhe sempre com 2 unidades de velocidade. O convencional é que você sempre encontre na realidade unidades que trabalhem com quilômetros por hora. Isso em um velocímetro de carro, em placas de trânsito, você vai sempre encontrar velocidades que estão aplicadas em quilômetros por hora. Mas dentro do nosso sistema, nem sempre a gente vai estar trabalhando com sistemas que são muito distantes, como quilômetros, ou deslocamentos que durem horas. Então é convencional também, dentro dos nossos exercícios, a gente trabalhar com uma outra unidade de velocidade, que é o metro por segundo. Essa unidade metro por segundo, ela está dentro do Sistema Internacional de Medidas, tá bom? Então, se caso você queira transformar quilômetros por hora e calcular isso em metros por segundo, é necessário apenas dividir isso, quilômetros por hora, por 3,6. Aí ele vai virar metros por segundo. E se você quer transformar metros por segundo para quilômetros por hora, é só apenas multiplicar o valor de metro por segundo por 3,6 e ele vai virar quilômetros por hora. Eu coloquei uma tabelinha aqui com os valores que mais caem em questões, que são 36 km por hora, 72 e 90. Geralmente nas questões é necessário que você transforme isso para metros por segundos. Então, olha, se aparece 36 km por hora, a gente já sabe que é 10. 72, a gente já vai saber que é 20. E 90 já sabe que é 25. Como é que eu fiz esse cálculo? 36 dividido por 3,6, 10. 72 dividido por 3,6, 20. E 90 dividido por 3,6, 25, tá bom? Então, olha, levando em consideração aqui que o tempo nos exercícios é sempre zero, o tempo aqui é sempre zero, eu vou considerar nessa equaçãozinha que T aqui, ó, T0 é zero, porque o tempo é sempre zero nas questões. Então a gente vai ter uma equação assim: V é igual a S menos S0 dividido por T. Então eu vou pegar esse T que está dividindo, passar para o outro lado multiplicando. E aí a gente vai ter uma equação dessa forma, né? V passou para o outro lado multiplicando, ficou V vezes T igual a S menos S0. Eu vou pegar esse S0 aqui, está subtraindo, vai para o outro lado somando, e aí eu vou ter a seguinte equação, né? S é igual a S0 mais VT, vulgarmente chamado de sorvete, né? S, posição final, S0, posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Esse movimento uniforme, ele pode ser classificado de duas maneiras, gente. Ele pode ser classificado como movimento progressivo ou movimento retrógrado. Qual é a diferença? É bem simples, tá bom? O movimento progressivo é aquele movimento que ele aumenta sua distância ao longo do tempo, né? Ele vai aumentando a distância, a posição dele ao passar do tempo. Mas o movimento retrógrado já é o processo contrário, né? É aquele movimento que ele vai diminuindo a posição dele, vai diminuindo a distância ao longo do tempo. E para que esse movimento progressivo, esse retrógrado? Se vem um carro em uma direção de esquerda para direita, em outro de direita para esquerda, e os dois estão a 80 km por hora, como é que eu vou diferenciar um carro de outro? Como é que eu vou... Isso em nossas questões. Então a gente vai diferenciar justamente um movimento de um carro para outro, justamente chamando um de progressivo e um de retrógrado. Um a gente vai considerar que está aumentando a distância, outro a gente vai considerar que está diminuindo a distância. Todo movimento progressivo, galerinha, a gente vai ter velocidade positiva. E todo movimento retrógrado, a gente vai ter uma velocidade negativa. Vamos considerar aqui, ó. Eu tenho um carrinho que, se você reparar, ele está aqui na posição inicial em 10 metros. Um segundo após,
ele chegou em 12. Mais 1 segundo, 14. Aos 3 segundos, 16. Aos 4 segundos de movimento, 18 metros. O que é que acontece aqui? Se você reparar, a velocidade desse carrinho, ele está se movimentando 2 metros, não é? Aumentando 2 metros, 2 metros, 2 metros, a cada segundo que passa. Essa é a velocidade do carrinho. Como a velocidade dele é progressiva, né? Ele está aumentando a distância, a gente tem uma velocidade positiva, mais 2, mais 2, mais 2 metros a cada segundo, tá bom? Beleza? Já que o movimento retrógrado, se você reparar, o que está acontecendo? O ponto inicial dele é 36, e aí 1 segundo após ele chegou em 32. Aos 2 segundos de movimento, 28, aos 3, 24, aos 4 segundos, 20 metros. O que está acontecendo? Uma diminuição de 4 metros a cada passagem de segundo. Então, eu posso dizer que a velocidade desse carrinho é de menos 4 metros. Ó, existe uma diminuição de 4 metros a cada passagem de 1 segundo, a cada segundo. Então, ó, movimento progressivo, velocidade positiva e aumenta a distância. Movimento retrógrado, velocidade negativa e diminui a distância. Tá bom? Bem simples, né? Para a gente entender melhor, vamos fazer um exercício aqui bem simples, tá bom? Vamos considerar que a gente tem aqui um carrinho que ele tem aqui 48 km por hora de velocidade uniforme e ele está saindo de João Pessoa até Campina Grande. Eu estou considerando que o carrinho que sai de João Pessoa, ele está saindo de estou considerando ele como a posição inicial 0, e em Campina Grande eu estou considerando como posição de 120 km, tá bom? Então, como é que a gente vai calcular isso? Bem simples, ó. A formulazinha é S igual a S0 mais V vezes T. Isso é a formulazinha para a gente calcular. Vamos calcular, vamos substituir as informações. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho que a posição final desse movimento aí é de 120. Então, aqui, ó, vou colocar 120. A posição inicial desse movimento é 0. A velocidade desse carrinho é de 48. E o tempo é o que eu quero determinar nessa questão. Eu quero saber quanto tempo ele vai se movimentar. Tá bom? Uma observação aqui, a velocidade ela é positiva. Por quê? Porque se você reparar, ele está saindo de uma posição 0 até uma posição 120. Está gerando um aumento da posição. Então aqui a gente tem um movimento que a gente chama de movimento progressivo. Movimento progressivo, tá bom? Então vamos calcular. Eu tenho aqui, ó, 120 igual a 48t, não é? 48 está multiplicando, passando para o outro lado, a gente vai encontrar aqui que 120 dividido por 48 é a mesma coisa que 2,5 horas. Ou seja, isso aqui é basicamente 2 horas e 30 minutos. Esse foi o tempo de deslocamento desse carrinho. Bem simples, né? E a mesma coisa aqui, olha. Eu tenho um outro carrinho que agora ele está saindo de Campina Grande e está indo em direção a João Pessoa, na mesma estrada, né? Só que eu estou considerando que Campina Grande é uma posição de 120 e João Pessoa 0. A velocidade desse carrinho é de 52 km por hora. Como é que a gente calcula esse tempo desse percurso? A gente tem que S é igual a S0 mais V vezes T, né? Onde eu tenho a seguinte situação. Dessa vez, quem é a posição final aqui, né? A posição final é 0. Dessa vez aqui era 120, ó. Mas ele está chegando em João Pessoa, a posição de João Pessoa é 0. Então, a posição final 0. Já a posição inicial, ele se encontra inicialmente em Campina. Então, ó, 120. A velocidade desse movimento, ó, isso, se você reparar, agora a gente está trabalhando com um movimento que ele é retrógrado.
Por que retrógrado? Porque ele está indo de uma posição de 120 km para zero, ele está diminuindo sua posição ao longo do tempo. Então aqui a gente vai ter uma velocidade que ela é negativa, então menos 52 vezes t, que é o que eu quero calcular. Eu vou pegar esse 52t, passar para o outro lado, para ele ficar positivo, e aí eu vou encontrar 52t igual a 120. Esse 52 está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo, porque eu quero isolar, eu quero encontrar esse tempo. E aí, se você dividir 120 por 52, a gente vai encontrar 2,3 horas, ou seja, 2 horas e 18 minutos é o tempo de movimentação desse carro aqui, tá bom? Tranquilo? E para a gente terminar esse assunto, a gente precisa falar um pouquinho sobre encontro de dois móveis. Aqui eu tenho um carro indo de João Pessoa para Campina, e aqui eu tenho um carro indo de Campina para João Pessoa. Mas se eu tenho dois carros se movimentando ao mesmo tempo, né? A gente vai ter agora duas movimentações que estão acontecendo aí ao mesmo tempo. Eu quero saber em que posição e em qual tempo esses dois carros eles vão se encontrar, né? O que é que eu sei aqui? Eu tenho que a equação, eu tenho aqui um carro que está a 0 km de posição em João Pessoa, esse aqui está a 120 km, né, que é Campina Grande, esse aqui tem a velocidade 48, esse aqui é 52. Eu sei já aqui que o de João Pessoa para Campina é um movimento progressivo e esse de Campina para João Pessoa é movimento retrógrado, né? O que é que eu sei? Primeiro, que em 1 hora de viagem, esse carro vai estar em 48 km, por quê? Porque ele vai andar 48 km a cada hora. Então ele vai estar na posição 48 aqui dessa estrada. Já esse aqui, ele diminui, a gente sabe que é negativo, ele diminui 52 km a cada hora. Então em 1 hora de viagem, ele diminuiu 52 aqui, ele se encontra na posição 68. Você repara que os carros no início têm posições diferentes, 1 hora depois tem posição diferente, mas qual vai ser a hora que eles vão ter a mesma posição? Eles vão ter a mesma posição, gente, quando a posição de A, claro, é igual à posição de B. Significa que SA, quando a posição final de A for igual à posição final de B. Isso aí vai ser o momento de encontro, quando a posição de um for igual à posição do outro. E como é que a gente calcula? Eu vou ter aqui, ó, fiz uma formação do que a gente chama de função horária de cada carrinho aqui. Ó, isso daqui é uma função horária. SA é igual, no lugar da posição inicial, eu coloquei 0. Posição inicial do carrinho A, eu coloquei 0. Eu botei A em todos só para diferenciar esse carrinho desse, tá bom? A velocidade desse carrinho eu coloquei aqui, ó, mais 48. E a mesma coisa eu fiz aqui com uma função horária. Uma função horária do carrinho B, né? Porque função, no caso aqui, posição inicial aqui do carrinho B, 120, e a velocidade do carrinho B aqui, ó, menos 52. Por que função horária? Porque através dessa função, dessa equação, eu consigo determinar a posição desse móvel em qualquer tempo. Um exemplo, qual é a posição desse móvel A em 1 hora? 1 vezes 48, 48. Qual é a posição desse carrinho B em 1 hora? 1 vezes 52, 52. 120 menos 52, 68. Qual é a posição desse carrinho em 2 horas? 2 vezes 48, 96. Qual é a posição desse carrinho em 2 horas? 2 vezes 52, 104, 120 menos 104, 16. Vai ter algo próximo já aqui de João Pessoa. Então, o que é que acontece, gente? Eu consigo calcular qualquer posição sabendo o tempo. Então, isso aqui, quando a gente substitui só a posição inicial e só a velocidade, a gente tem o que a gente chama de função horária. Aqui também, quando eu substituo só a posição inicial e a velocidade, eu tenho o que eu chamo de função horária.
Então, olha, o que é que eu sei? SA é isso e SB é isso. O SA é isso aqui, né? SB é isso. Então eu vou substituir. No lugar de SA eu vou colocar S0A mais ou menos VA. Por que mais ou menos aqui? Porque esse movimento pode ser progressivo, pode ser retrógrado. Eu não estou usando os números não, certo? Igual, no lugar de SB eu vou ter posição inicial de B mais ou menos velocidade de B vezes o tempo. Tá certo? Então, eu vou, tudo que tem velocidade e tempo eu vou jogar de um lado, o que não tem, eu vou jogar para o outro. Então vai ficar, ó, eu vou ter mais ou menos VA vezes T, mais ou menos VB vezes T, igual S0B menos S0A. Se você reparar aqui vai dar uma distribuição, eu posso isolar, na verdade, distributiva não, no caso eu posso isolar T, onde eu vou ter a seguinte situação, eu vou ter que T mais ou menos VA mais ou menos VB, isso tudo S0B menos S0A. Então esse T aqui, esse VA mais VB aqui, né, que está multiplicando com T, eu posso jogar para o outro lado. E aí a gente vai encontrar a seguinte equaçãozinha, ó, S0B menos S0A dividido por VA, vou botar aqui mais ou menos, por mais ou menos VB. Olha, gente, olha como essa forma é muito simples, bastante simples, tá bom? Olha o que significa aqui essa fórmula. Em vez de a gente criar toda essa etapa aqui, o que a gente vai fazer? Você só vai precisar dividir essa distância de um carrinho para o outro pela velocidade dos dois carrinhos. Olha como é fácil. Se os carrinhos estiverem no mesmo em sentidos diferentes, um para bater no outro, a gente soma essas velocidades. Então vai ficar 120, que é a distância, dividido por 100. A gente soma. Agora, então isso aqui, por isso que eu botei mais e menos, porque aqui vai ficar VA mais VB, a gente soma. Mas se esses carrinhos estiverem em sentidos contrários, o que a gente vai fazer? A gente só vai pegar a distância entre eles dividido, ou se eles estiverem em mesmo sentido, os dois estiverem indo para a direita, os dois estiverem indo para a esquerda, a gente só vai pegar a distância entre eles, tá bom? A distância entre eles, que é 120, e vai dividir pela subtração, tá bom? Pela subtração das velocidades, ou seja, vai ser 52 menos 48. Sempre o valor maior pelo valor menor, né? Claro, porque o menor nunca vai conseguir pegar essa velocidade se eles estiverem indo no mesmo sentido, né? Sempre o maior pelo menor. Então aqui a gente subtrai. Mesmo sentido, subtrai. Sentidos diferentes, soma, tá bom? Opa, deu uma embaçada? Não. Então, para a gente ter uma ideia, esse vídeo está um pouco longo, mas para a gente ter uma ideia aqui, vamos considerar que eu tenho dois carrinhos e os dois carrinhos eles estão em sentidos contrários. Como é que a gente calcula isso? Ó? T é igual a distância entre eles, lembrando que é S0B menos S0A, né, dividido. Como eles estão em sentidos contrários, a gente soma. Lembrando que eu falei, soma. Se eles estivessem em mesmo sentido, os dois indo para a esquerda ou os dois indo para a direita, a gente subtraía. Então eu vou ter aqui, ó, S0B menos S0A é a distância entre os carrinhos, que é 120 dividido. Somando essa velocidade com essa velocidade, a gente vai encontrar 100. Para somar essa velocidade negativa, o negativo ele é representativo, é mais para dizer que esse corpo tem um movimento retrógrado, tá bom? O que a gente coloca aqui é apenas seu valor, apenas a intensidade. Então, o que eu posso fazer aqui? Corto um zero aqui embaixo, um zero aqui em cima, e a gente vai encontrar, meus queridos e queridas, um tempo de 1,2 horas. Ou seja, eles se encontraram em um tempo de 1 hora
e 12 minutos de viagem, né? Então, esse foi o tempo que os carrinhos levaram para se encontrar. Lembrando aqui, olha, só para lembrar, em 1 hora, o carrinho A estava em 48. Em 1 hora, o carrinho estava em 68. Mas 12 minutos depois, o carrinho A chegou até uma posição, o carrinho B chegou até essa mesma posição e eles se encontraram. Professor, eles se encontram aqui sempre no meio? Não. Você percebe que como esse aqui tem uma velocidade maior do que esse, ele vai andar mais do que o carrinho que saiu de uma pessoa. Então ele vai se encontrar mais por aqui, né? Ó, mais para a esquerda do meio do que para a direita. Então, vamos calcular essa posição. Como é que a gente calcula essa posição? É bem simples. Eu cheguei a falar para vocês que a função do carrinho A é a posição inicial. Deixa eu pegar aqui. É a posição inicial do carrinho A mais a velocidade vezes o tempo, né? Então, posição inicial é 0 mais, deixa eu botar aqui, né? Mais 48 vezes o tempo. Essa é a posição do carrinho A. O que é que eu sei? Eu sei que em 1 hora o carrinho está em numa posição 48, em 2 horas, como eu falei, 96. Mas qual vai ser a posição? Eu disse que o carrinho ele se encontrava com o outro em um tempo de 2,2 horas. Então, se eu colocar aqui 1,2, eu vou encontrar essa posição. Então, vamos lá encontrar essa posição. Então, eu vou ter SA é igual a 0 mais 48 vezes 1,2. Multiplicando aqui, eu vou encontrar um valor de 57,6 quilômetros. Ou seja, essa é a posição que o carrinho A vai se encontrar após 1,2 horas de movimento. Para a gente ter certeza, eu vou calcular aqui o carrinho B. Eu disse que a equaçãozinha do carrinho B, vou colocar aqui para vocês verem. A equaçãozinha do carrinho B é 120 menos 52t. Eu disse que 1 hora ele vai estar em 68, mas 1 hora e 2 ele vai estar em que posição, né? Então vamos substituir. SB é igual a 120 menos 52 vezes 1,2. Quanto é 52 vezes 1,2? A gente vai encontrar aqui 120 menos 62,4. Subtraindo, você vai encontrar que SB vale 57,6. Ou seja, a gente consegue identificar aqui que o carrinho, os dois carrinhos, eles se encontram após 1 hora e 2 de viagem em uma posição, 1 hora e 2, em uma posição de 57,6 quilômetros. Tá bom, galera? Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Espero que encontrar vocês em nossa próxima aula. Valeu, muito obrigado e tchau.